Bom, pessoal, na aula passada eu passei algumas coisas bem simples para vocês nos slides ali, né? Que foi um designer para colocar um design no slide, um pré-definido que a gente pode estar utilizando aqui. Tem alguns estilos de slide aí que vocês podem estar utilizando. Isso a gente viu na aula passada, tá? Aqui, eu escolhendo alguns estilos aqui, eu tenho algumas cores diferenciadas, né? Eu posso colocar aqui algumas cores diferentes, ó, para os estilos, certo? E a transição. Mostrei para vocês aqui as transições de slide, quando ele vai passar de um para o outro. Ele tem algum efeito, certo? Eu também mostrei aqui a parte do layout. Sempre deixar ele em branco para dar uma preferência, né, para a criação de vocês. Lembrando que o design que vocês podem escolher do slide, vocês podem também pegar uma imagem da internet que seja um design de fundo assim para usar em todos os slides. Isso dá para fazer tranquilamente. Hoje eu quero mostrar esse painelzinho aqui, ó, o painelzinho de animações, tá? Por exemplo, digamos que a gente vai fazer uma apresentação de slide para apresentar produtos de um supermercado. Nesse tempo de pandemia aí, até algo interessante de fazer. Por quê? No meu PowerPoint eu consigo salvar uma apresentação dessa em vídeo, tá postando no YouTube para clientes acessarem, ou até mesmo tá encaminhando pelo WhatsApp através da conversa, né? Então isso facilita bastante para a gente estar utilizando esse tipo de coisa nessa época, né? É uma forma de renda extra aí que a gente pode estar utilizando aí para divulgar tanto o trabalho de vocês, tanto o trabalho de terceiros. Então, eu vou fazer aqui 5 slides, tá, gente? Para mostrar a apresentação aqui, um exemplo de como eu quero que vocês façam mais ou menos. Eu vou abrir aqui o Google para mim pegar algumas imagens aqui na internet, né? Vou pegar de supermercado. Aqui imagens, né? Pegar uma logo. Salvar algumas coisas. Salvando alguns produtos aqui, só para a gente estar iniciando ali. Beleza. Aqui. Aí,
Primeira página do meu mercado aqui, eu vou colocar a imagem do... Tá louco? Olha só, lembram da transição que eu mostrei na aula passada? A transição é a forma que o slide já vai entrar, né? Ó, ele entra desta maneira aqui. Só que a imagem, ela já está ali, né? Se eu não quiser que essa imagem esteja ali, né? Eu tenho que vir na imagem e aqui em animação eu tenho o efeito de entrada, ó, entrada, ênfase e saída, certo? Então isso aqui vai de acordo com o estilo de vocês, da animação de vocês. Essas animações aqui é por objeto, pela imagem, pelo word art, entre outros. Vou exemplificar isso para vocês entenderem bem. Vou colocar aqui alguns efeitos na minha imagem, né? Só para ficar mais bonitinha. Certo? Vou colocar um efeito de entrada, animação. Quero esse, mais legal. Certo. Depois eu consigo vir aqui, ó. Tem aqui, ó, adicionar animação. Eu quero mais uma. Vou adicionar. Aí eu quero mais uma de ênfase. Beleza. Eu tenho aqui um menu chamado painel de animação. As animações ficam aqui do lado, estão vendo, ó? Entrada ele está em verde, ênfase aqui, ó, ele está em amarelo. Aí dá para mim, no computador, dá para mim aumentar e diminuir o tamanho, que é a duração do efeito, quanto tempo que o efeito vai demorar. Ó, 3 segundos, 4 segundos. Ah, o de ênfase aqui tá meio segundo, quero 1 segundo, vamos colocar aqui de ênfase. Então, tudo isso dá para vocês aumentar e diminuir aqui no painel. Coisa que lá no celular, gente, no celular vocês não vão conseguir fazer isso, tá? Ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar o layout, em design, tema. Eu não quero tema nenhum, eu quero layout em branco, né? Aqui embaixo, ó, layout em branco, igual eu tenho no computador. Se quiser um design, escolha igual do computador ali, esse aqui, né? Foi o tema que eu usei no computador, certo? Aqui não vou buscar imagens na internet, eu vou inserir, mas eu vou inserir algo que já tem pronto, que é uma forma, né? Vou fazer aqui um quadrado. Ó, beleza. Seria mais ou menos a imagem que eu tenho lá no computador, certo? Eu consigo colocar aqui alguns efeitos, né? Consigo colocar os efeitos da forma, ó, as cores, preenchimento, esse tipo de coisa, dá para vocês estarem escolhendo, né? Assim como as imagens também têm efeitos. Aqui eu vou ter o efeito de transição, que é o efeito quando ele passa de um slide para o outro. Vou colocar um efeito de transição também. Vou colocar um efeito aqui, esse efeito de transição. E agora o efeito de animação, que é o efeito dos objetos, né? Então, ó, entrada, ênfase, saída. Vou colocar um efeito de entrada aqui, com essas barrinhas aqui. Agora eu vou, ó, observa que ele numerou, número 1, estão vendo? No computador ele também numerou, olha lá, ó, no objeto ele tem uma numeração. Ali eu já coloquei 2 efeitos. Aqui no do celular a mesma coisa, ó, eu vou colocar mais um efeito. Eu não vou ter esse painel no celular, esse painel de animação, então fiquem atentos, tá? Porque no computador é fácil alterar a ordem dos efeitos aqui no painel. Aqui no celular ele já fica mais complicado, tem que ter mais atenção para fazer na ordem. Digamos, ó, vou colocar um efeito de ênfase aqui, vou colocar essa rotação aqui, certo? Ó, 1, 2. O de entrada, que é esse primeiro,
né? Coloquei as barras. E aqui o 2 seria o de ênfase. Se eu quiser colocar um terceiro, eu clico no objeto. Vou lá, quero um de saída. Beleza. Coloquei 3 efeitos aqui, certo? E um efeito no slide. Como eu sei qual é o objeto que tem efeito, qual é o objeto que não tem efeito, qual o slide que tem efeito e qual o slide que não tem efeito. Olha só. É apenas alguns detalhezinhos. Vou até ampliar um pouquinho aqui para vocês entenderem melhor, para vocês verem o detalhe. Ó, no slide eu tenho a numeração do slide e o slide que eu coloquei efeito de transição, ele aparece uma estrelinha. Ó, o de baixo está só o número 2, não coloquei efeito nenhum de transição, né? A mesma coisa, gente, no celular. Olha lá, ó. Ele aparece a numeração junto com a estrelinha para os que têm efeito de transição. E quando tem efeito no objeto, ele numera com o número de efeitos que eu tenho. Vamos ver como ficou, né? Olha só, aqui em apresentação de slide, quando eu clico aqui em do começo, ele vai aparecer a apresentação para mim. Vocês vão observar que ele vai aparecer a animação do slide e ele não vai entrar o objeto, porque o objeto está com outros efeitos de entrada e ênfase, olha lá, certo? Então, vou clicar aqui do começo, ó, meu slide, tá? O efeito de transição é esse, apareceu em branco, estão vendo? Quando eu aperto o Enter, ó, ele vai aparecer o meu primeiro objeto. Se eu apertar Enter de novo, ele vai dar o ênfase, olha lá. Beleza. Agora ele vai mudar para os próximos slides, que eu ainda não coloquei efeito nenhum. Vou colocar só efeito de transição nos slides, tá? Para vocês observarem. Observem a estrelinha, que ela já está aparecendo nos slides que eu estou colocando os efeitos. Certo? Vamos lá. Apresentação do começo. Montando o slide com efeito de transição, efeito de entrada, ênfase e ó, efeito de transição. Não coloquei nada no slide ainda, vai aparecer só os efeitos de transição, olha lá. Transição, efeito de transição e acabou meu slide, certo? Então vamos ao segundo slide. O primeiro slide coloquei entrada, ênfase, beleza. Não coloquei saída. Agora eu vou fazer o meu segundo slide. O meu segundo slide eu vou procurar produtos, né? Vou colocar alguns produtos para apresentar o meu mercado. Ó, aqueles produtos que eu salvei, vou colocar aqui a Elma Chips aqui. Ó, beleza. Esse aqui já tem 3 produtos, né? Em uma foto só. Eu vou usar essa foto aqui para mim colocar aqui, vou colocar até um efeito aqui para não ficar tão simples. Efeito aqui na minha foto. Certo. Agora eu vou adicionar, ó, os valores, né? Vou colocar em Word Art, tá, gente? Só para vocês analisarem. Vou aqui 4,50. Certo? Vou aumentar o tamanho da letra, né? Chamar um pouquinho mais a atenção. Beleza. Esse eu vou deixar mais ou menos aqui assim. Como eu vou usar o mesmo Word Art, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V para ele aparecer mais valores. Certo? Só que cada um vai ser um preço. Cada um é um tamanho, tá? Coloquei aqui. Olha só, aqui eu tenho um objeto, que é a imagem, e mais 3 objetos, que são os preços, certo? Eu já tenho o efeito de transição aqui, já mostra com a estrelinha. Então, agora eu quero que entre a imagem
com os cheetos. Depois entre o valor, 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 certo? E aí eu posso fazer sair todos os valores e aquela clássica frase, né? Pague 2 e leve 3 por apenas R$ 10. Olha só, eu vou vir aqui, vou fazer mais um word art igual esse aqui. E aí eu vou colocar a frase, né? Promoção. Pague 2 e leve 3 por apenas fazer alguma coisa para chamar a atenção, certo? Esse word art aqui, ó, eu vou até fazer numa cor diferente para chamar mais atenção. Vou fazer ele num vermelho, né? Ó, aparentemente tá um em cima do outro. Tá tudo um em cima do outro. Como é que a pessoa vai entender isso aqui? Vou colocar mais aqui para cima, para aparecer bem, certo? Olha só, observe. É os objetos, tá, gente? Vou clicar na imagem. Eu vou querer que a imagem entre os preços de cada um, depois os preços de cada um vai sair e depois vai aparecer a promoção dos três em um valor só, tá? Então, ó, clico na imagem, tô com aquele objeto selecionado, vou em animações e coloco um efeito de entrada ali. Beleza, a imagem vai entrar assim. Depois eu vou clicar no objeto que seria o valor e ele também vai entrar. Eu quero que os três valores entrem juntos, tá? Então observem aqui, ó. Esse aqui eu vou colocar surgir, olha, tá vindo de baixo, os outros todos eu vou colocar o mesmo efeito. Beleza? Todos os três vieram de baixo, tá aqui, ó, os três efeitos. Cada um tá numerado lá. Estão vendo? O que que eu quero fazer? Eu quero que cada um venha de um lado diferente. Então eu tenho que vir em cada um dos efeitos, clicar duas vezes para entrar nas propriedades do efeito. Ó, de baixo, eu quero que ele venha da esquerda. Beleza. Ó lá. Esse outro segundo aqui, eu quero que ele venha de cima. Ó, de cima. Beleza. E o outro, eu vou querer que ele venha da direita. Então, clico duas vezes no efeito, venho da direita. Beleza. Agora, o que que vai acontecer? Agora os três vão sair também, porque tem que aparecer a promoção do Pague 1 e Leve 3. Pague 2 e Leve 3. Certo? Então, eu vou no objeto de novo, né? E adiciono alguma animação. Vou adicionar a animação dele sumir. Vou aqui no próximo também, a animação de sumir. Beleza. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem o símbolo de um mouse. Então ele vai aparecer cada vez que eu clicar no mouse. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu terminar aqui o efeito. Depois vai aparecer o quê? O da promoção de leve, né? Esse aqui eu vou querer que ele... Sim. Só que eu vou querer que ele apareça por letra, ó. Por letra. Tudo características dos efeitos, tá? Cada efeito tem sua característica própria. Então vale a pena entrar nas propriedades de cada um para dar uma olhada. Ó, beleza, ele vai entrar. Nossa, ficou comprido o efeito.
Agora eu vou dar uma ênfase. Beleza. Como ficou? Olha só. Vou vir aqui em apresentação de slide, vou vir do começo. Olha lá. Meu primeiro slide, efeito de transição. Vou clicando aqui, ele vai aparecendo, ó, o supermercado, apresentação, beleza, deu uma ênfase na logo, passou para o próximo. Eu acabei colocando só o efeito de ênfase aqui, ó. Tem que ser o efeito de entrada, para ele não ficar aparecendo lá como estava ali, né? Então, animações, é o efeito de entrada primeiro, né? Depois, o efeito de ênfase. Certo. Agora vamos lá de novo, para vocês observarem. Transição, efeito de entrada, efeito ênfase, beleza, transição, efeito de entrada, 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 entrada. Observa que está entrando um de cada vez quando eu estou apertando o clique do mouse aqui, tá? Ó, saiu, 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 agora vai aparecer o valor, ó, promoção, certo? T de novo, deu a ênfase e agora transição para o próximo slide, certo? Olha só, eu quero que os valores eles entrem juntos, né? Então, como que vai ser? Aqui eu tenho, ó, esse aqui seria os dos valores, né? Eu quero que eles entrem juntos. Então, ó, o primeiro, beleza. Quando eu clicar no primeiro, os dois vão ter que entrar juntos, ó. Clicando no segundo, ele aparece aqui, né, ó. Após a animação, né? Intervalo, ó, início, ao clicar. Eu quero com o anterior. É tudo aqui nas propriedades do slide, tá? Duração do efeito, se eu quero ele maior, menor, quero que ele apareça mais tempo, menos tempo. Tenho aqui. Então, ó, com o anterior, vou colocar aqui também o de baixo, com o anterior. Beleza. A ideia é que eles entrem os três juntos. Agora, na saída, eu quero a mesma coisa, quero que os três saiam juntos. Então, vamos lá. Intervalo com o anterior. Certo. Vamos lá, apresentação do slide do começo, vamos ver como ficou. Efeito de transição, efeito de entrada, efeito de ênfase, transição, entrada. Agora é para entrar os preços todos juntos, ó. Tudo junto. Saída, tudo junto também. Entra o próximo lá. Agora ênfase, quer ver? Ó? ênfase e transição. Certo? Isso eu quero que vocês façam, tá, gente? Façam com 10 slides no mínimo. Apresentem a marca de vocês, os produtos de vocês, seja de uma loja de eletrônico, sei lá. Fica para vocês a criação, tá, gente? Tema livre ali, vocês podem fazer uma loja de jogos, o que vocês acharem mais legal de fazer, façam ali. Dá para vocês utilizarem um design pegando uma imagem na internet, sem esses designers de slide prontos que o Office oferece. Vocês podem buscar imagens na internet diferentes. Tudo isso fica para vocês, tá, gente? Façam um design bem legal. E aqui, ó, como eu falei das animações, a gente não tem o painel de animação, né? Então vocês têm que tomar muito cuidado e analisar bem a ordem das animações. Digamos que vocês querem colocar animações, digamos que vocês têm um, que nem eu fiz ali, né? É um objeto, textos, né? Quero animações nos textos. Mesma coisa, eu teria o objeto aqui, os textos, né? Eu teria que clicar no objeto que eu quero a animação para ele estar seguindo a sequência. Tudo isso vai ficar numerado, tá, gente? Aqui vocês têm as propriedades das opções do efeito.
aqui, ó, aquelas opções um pouco mais simplificada, claro, mas ele tem muitas opções dos efeitos que a gente vê aqui nas propriedades do computador, tá? Esses efeitos aqui, ó, vocês têm muito mais opções no computador do que, obviamente, no celular. Mas aqui no celular vocês também vão encontrar as opções. Para cada efeito, ele vai ter algumas opções diferentes. Ó, por exemplo, a opção de efeito horizontal ou vertical, né? Aqui o terceiro seria o efeito de saída, também, ó, para onde que direção que ele vai sair, né? Tudo isso eu vou ter aqui também no celular, tá? Para vocês terem algumas opções menores do que a do computador. Aqui no computador vocês encontram até opções de duração de tempo, né? Quanto tempo o efeito vai durar? Oi. E pra, tipo, no celular, pra entrar os 3x3 juntos, assim, como o professor fez no computador. Tem Ah, que como ele fazia a entrada do para desenho. os 3 preços entrar junto Ah, e deixa sair eu também. colocar isso aqui. Vamos ver se dá para fazer isso também. Deixa eu colocar em inserir, vou colocar um objeto, né? Uma forma, colocar dois quadrados aqui, um de um lado e outro de outro. Quero ver se dá também para fazer. Foi uma boa pergunta, que eu não tenho essa certeza se tem essas opções. Mas vamos ver aqui, vamos lá em animação, efeito de entrada. Vamos ver o outro aqui, efeito de entrada também. Ele não me dá a opção as opções de clique, realmente. Fico bem limitado. No celular ele não me dá essa opção. Realmente não me dá a opção. Daí tem que ser manual mesmo, ele vai fazer um por um de cada vez. Ele não dá a opção de fazer que nem no computador, de fazer a apresentação um clique, ele entra mais de um objeto ao mesmo tempo. Aqui no celular vocês não encontram essa opção. Só encontram as opções de direção, né? A forma ali que é essa daqui que eu estava mostrando aqui, ó. Realmente ele não tem a opção. Ele só tem essas básicas aqui que vai aparecer de um O lado para o outro. professor, não tô dando pra ver tua tela. Eu acho que deu uma caída na minha conexão aqui. Ele só vai ter essas opções básicas aqui de direção, essas coisas assim. Ele não mostra aquelas opções nem de tempo, de duração do efeito, que nem aparece aqui, né? E aqui intervalo, ó, com o anterior ou após o anterior para ir sozinho. Lá ele vai um de cada vez mesmo no celular. Beleza, galerinha? Tentem fazer aí o de vocês. Montem a marca de vocês aí, os produtos de vocês. No mínimo ali 10 slides para apresentar o produto de vocês. Eu sei que vai ter pessoas que vai precisar de mais slides para apresentar, né? E hoje vocês prestem atenção nessa jogada de efeitos aqui, por objeto, que ele se torna um pouquinho mais complexo de fazer e tem que ser mais atencioso, porque para colocar uma ordem aleatória aqui é muito simples, tá? Então prestem bastante atenção na ordem dos efeitos aqui, para quem tiver no computador e principalmente quem tiver no celular, que aqui é mais complexo ainda para fazer essas animações ali.
Beleza, galerinha? Tentem fazer aí a apresentaçãozinha de vocês. Depois vocês entreguem ali, lembrando, mínimo 10 slides, tanto para o computador, tanto para o celular, tá, gente? Que isso daí é até um conteúdo bem bacana de ser feito. Beleza, galerinha? Beleza.